Então, né, pessoal, vamos prosseguir aqui com o nosso vídeo, né? Eu já postei aí o vídeo da previsão do tempo, né? Ou seja, já gravei aqui o vídeo. E como eu falei para vocês, né, a gente vai estar gravando aqui um vídeo especial falando sobre alguns equipamentos meteorológicos, né? Estes equipamentos que eu estou falando para vocês sobre cada um, né, nesses vídeos aqui separados, né, esses vídeos servem muito aí, né, para as pessoas que estão estudando na área da ciência e também as pessoas que estão ingressando aí na área aí, né, da meteorologia, né? É muito importante conhecer cada um desses equipamentos, né? Eu não vou falar de todos eles, né? Porque tem alguns equipamentos que não são muitos, né? Às vezes as pessoas não precisam nem ter esses equipamentos. Mas eu vou falar de uns que às vezes as pessoas têm, possuem e elas precisam saber como é que utiliza e qual é a finalidade de cada um. Eu já falei no vídeo anterior sobre o termômetro, né? Eu falei para vocês sobre o termômetro, porém eu esqueci um detalhezinho que eu irei falar para vocês agora. É a relação aí entre a máxima e a mínima. O que é a máxima e o que é a mínima tão falado, e que existe termômetro, né, que mede a máxima e a mínima, né? Como esse aqui, olha, que eu estou colocando aqui para vocês. Este termômetro aí, esse tipo de termômetro, ele é um termômetro de máxima e mínima. Vocês podem observar aí, olha, que ele tem dois tubos capilar, né? Dois tubos capilar, e esses dois tubos capilar aí é o que indica a máxima em uma coluna e a mínima na outra coluna. E como é que é feita aí a medição com esse equipamento, né? Esse equipamento tem que ser zerado sempre que for lido a leitura, porque o que acontece com ele? Quando for na máxima do dia, vocês podem observar aí que tem um marcadorzinho aí acima do mercúrio. Esse tipo de termômetro aí, raramente eles vão ser de outro líquido, né, pessoal? Eles serão todos de mercúrio, ok? Então, às vezes alguns, né, estão sendo feitos agora com líquido também que não são mercúrio, mas a maioria deles são de mercúrio. O que acontece, né? Em cima de cada coluna de líquido dessa aí tem aí um marcadorzinho. E o que acontece? Na máxima do dia, o líquido irá subir em um determinado ponto do tubo capilar e irá deixar lá, né, esse marcador, e aí ele desce de volta. Então, quando você for fazer a leitura, você chegando lá, você vai ver onde parou ali, né, o marcador. Então, é ali que é a máxima do dia. Da mesma forma aí é a mínima, né? Ou seja, o líquido irá subir também e na hora que ele descer de volta, ele vai deixar o marcador em um ponto. Então, isso aí significa onde o marcador ficou, significa que foi onde o líquido esteve. Então, isso aí é a mínima. Então, isso aí foi a mínima, né? A mínima do dia. O que é a mínima, que eu não falei no outro vídeo, e o que é a máxima, né? A mínima é o começo, né? Ou seja, a temperatura do começo do dia. Por exemplo, antes do sol nascer, o termômetro vai indicar ali no seu marcador onde ele está. Então, ali é a mínima do dia. Porém, assim que o sol nasce, o líquido irá subir, ou seja, irá se deslocar ao longo do tubo. Então, aí agora já não é mais a mínima. Então, a mínima é justamente isso aí. Antes do sol nascer, onde a coluna de líquido está, é a mínima do dia, ok? A máxima, o que é a máxima do dia? Em um determinado horário do dia, pode ser lá para 12 horas ou à tarde, né? A coluna de líquido irá subir em um determinado ponto e irá parar. Então, ali é a máxima do dia. Depois ele irá descer de novo, né? Então, é muito rápido isso aí, tá, pessoal? Muito rápido. E se você não fizer a observação direito, ou seja, rapidamente, no horário correto, você perde aí. Caso você queira anotar a máxima do dia, você perde, porque irá descer com muita rapidez. Então, por isso que eles utilizam mais, ó, esse tipo de termômetro aqui, porque o marcador fica em cima, onde a máxima do dia está, é onde fica o marcador. Então, não é necessário eles ficar indo consultar o tempo inteiro. Então, por isso que esse tipo de termômetro aqui de máxima e mínima é mais indicado para as pessoas que querem fazer uma leitura da máxima do dia e também da mínima, ok, pessoal? Então, é isso que é a máxima do dia. A máxima do dia é o calor aí, ou seja, a coluna de líquido vai subir pelo tubo capilar e irá atingir aí uma escala dessa aí, no decorrer do dia. Então, isso aí é a máxima do dia. Depois desse ponto aí, ela irá descer de novo, ou seja, o líquido desce de volta aí, e aí não é mais a máxima do dia, ok? Então, voltando aqui, né, pessoal, vamos falar hoje do higrômetro, né? Como eu falei para vocês, eu não tenho aqui, né, um higrômetro separado. Eu tenho ele já acoplado aqui, olha, junto com o termômetro, que é esse pequeno de baixo, olha. Não sei se vocês estão para ver aí. É porque essa câmera aí, né, pessoal, essa câmera, dizendo eles que essa câmera aí filma em Full HD, sei lá, então a resolução não fica muito boa. Então,
Mas mesmo assim, ó, tá dando para vocês verem daí. Então esse pequeno de baixo aqui, olha, é porque eu não tenho nada aqui para mostrar para vocês, mas esse pequeno aqui embaixo, ele é o higrômetro. Também existe também ele separado também. Eu vou botar essa foto aí, ó, ele preto, né? Esse aí é um higrômetro também do mesmo jeito desse, ou seja, um higrômetro analógico. Já esse outro aqui, olha, eu estou passando bem rapidinho, né? Acho que não dá dando para vocês acompanhar. Mas esse preto aí é um higrômetro também, olha, do mesmo jeito desse meu, né? Ou seja, um higrômetro analógico. E esse daí também é um higrômetro analógico também, né? Ou seja, eles aí já são separados, não é junto com outro equipamento, né? E os higrômetros, né, eles são, né, analógicos, como esse meu aqui, olha, esse pequenozinho aqui que vem já junto com o termômetro, né? Então ele é analógico, tá, pessoal? Todos esses higrômetros, né, que tem aí um ponteiro, todos eles são analógicos. Então esse é analógico, né, esse que eu tenho aqui. Esse aqui também é analógico, tem o ponteiro, esse preto. Esse aqui também, né, esse douradinho, eu acho muito bonito esse douradinho aí, né? O meu também, olha, repara que o meu é dourado, não é ouro, tá, pessoal? Isso aqui não é ouro, isso aqui é uma tinta que eles pintam aí, mas não é ouro, tá? Esse daí também provavelmente, eu não sei muito não, mas também provavelmente também não é ouro, é só uma tinta para dar um visual mais bonito, né, ao equipamento. Então esse aí, né, também, né, é analógico também, né? Temos também ele no formato digital, como esse aqui, olha, vocês veem que ele é um só, ou seja, não é, nesse caso aí, tem um só equipamento, ou seja, tem aí, ou seja, esse equipamento aí já vem os dois juntos também, termômetro e higrômetro, mas nesse caso aí, olha, vocês podem observar que ele tem um fio, né, um cabozinho, e esse cabozinho tem aí um sensor na ponta, então ele funciona por esse sensor. Temos também, olha, esse daqui que parece um termômetro também, e sim, são termômetros, tá, pessoal? São termômetros aí, porém um termômetro de bulbo seco e um termômetro de bulbo úmido, né? O que isso significa? Um bulbo, né, desses termômetros estão envolvido aí por um lenço, né? E esse lenço está dentro de uma água, né? Então a temperatura aí da água vai dar aí, né, a umidade, ou seja, na medida que o ar vai ficando úmido ou seco, vai mudando aí, esse daí, nesse caso aí, olha, vocês estão observando que as colunas estão iguais, ok, pessoal? Estão iguais. Mas em funcionalidade aí, né, eles ficam com as colunas de líquido diferentes um do outro, né? Ou seja, indicando aí, né, a umidade do ar. Para que serve os higrômetros, né? Eu vou falar das duas utilidades do higrômetro. Existem pessoas que utilizam o higrômetro, inclusive, para medir as chocadeiras, né, pessoal? As chocadeiras. Por quê? Porque precisa ter um pouco de umidade na chocadeira, ou então não precisa, eu não entendo muito bem esses assuntos aí, mas eles utilizam os higrômetros nas chocadeiras aí, né? Ou seja, para evitar muita umidade, ou então para equilibrar aí a umidade da chocadeira. Não entendo bem esse assunto, não falei para vocês, mas é mais ou menos isso, e eles utilizam nas chocadeiras. Principalmente, olha, esse daí, né, que é um digital e que tem esse sensor, ou seja, ele bota o equipamento fora da chocadeira, né, e bota esse sensor dentro da chocadeira. Aí sim eles conseguem, né, ver como é que está a umidade do ar dentro da chocadeira. Outra utilidade também aí, né, do higrômetro. Eles utilizam o higrômetro também para medir a umidade também, né, de caixa de charutos também, ou seja, principalmente esses pequenozinhos, né, analógicos. Mas também existem modelos também digital, mas eles utilizam também em caixa de charuto, ou seja, o charuto precisa estar úmido o tempo inteiro, senão eles ressecam, quebram as folhas do fumo. Então, existem pessoas que utilizam aí, né, em caixa de charutos, ok, pessoal? No meu caso aqui, não, né, pessoal? Isso aqui não é, no meu caso aqui não é para caixa de charuto e também não é, se quiser usar em chocadeira também pode utilizar, mas o meu aqui, olha, vocês podem observar que tem a marca do prego, tá vendo? O meu é para pendurar em parede, mas ele é pequenininho, né? Ele é bem pequeno, ou seja, é portátil, cabe na mão da gente. Olha, se vocês, não sei se você já viu ele vendendo por aí, mas ele é bem pequeno. Olha, eu posso botar em minha mão, cabe direitinho em minha mão. Então ele é um equipamento pequeno. E qual é a finalidade mesmo definitiva desse equipamento? Ele mede a umidade do ar. Todos eles, não importa como você vai usar o seu aí, né? Mas eles vão servir para medir a umidade do ar. A gente sabe, né, que o ar, o vento, o ar, né, como vocês aí na região vocês conhecem e falam também, né, eu aqui gosto de falar nas duas línguas, né, ou seja, da língua que vocês entendem e também da minha língua também aí, que é muito importante. Então,
Se vocês conhecem o vento, né, não tem problema. Se vocês conhecem o ar também, não tem problema. Mas ele serve para medir a umidade do ar. O que isso significa? O ar ele está sempre carregado de gotículas de água e também pode estar seco também. Em dias muito quentes vai estar seco o ar. E em dias muito frios o ar vai estar com muita água, né? O que significa isso? O higrômetro serve para medir essas gotículas de água. Eles também é muito utilizado nas estações meteorológicas aí, né, por aí. Por quê? Porque ele mede a umidade do ar. O que isso significa? Se vocês têm um desse aí, vocês querem saber aí, utilizar ele, né, para prever o tempo, quando que vai chover na sua região ou não, tá? Então está na hora de vocês aprender. Por quê? Como eu falei para vocês, quanto mais úmido estiver o ar, mais chance de chuva. Você sabia disso? Eu não sei bem se você sabia disso aí, mas a gente, né, todo mundo sabe que é assim. Quanto mais úmido tiver o ar, mais chance de chuva. Menos umidade no ar significa tempo seco, tempo firme, sem chuva. No meu aqui, olha, tá dando para vocês, não sei se para vocês verem daí, né? Deixa eu mostrar direitinho aqui, ó. O meu tá tá indicando aí conforto, né? Ou seja, está entre 60%. 60% o meu. O meu é em 2 em 2, ou seja, a escala do meu é de 2 em 2%. Então, no meu caso aqui, nós temos aproximadamente 62% de umidade do ar aqui no momento. Isso aqui significa que vai chover? Não, né, pessoal? Não vai chover. Por quê? Porque aqui só iria estar, né, indicando que iria chover aqui na minha região se ele estivesse em 80% no mínimo. Esse daqui ele é um equipamento bem sensível também, muito bom também, né? E que ele mede direitinho. Se eu pegar ele aqui e botar na geladeira, ele irá voltar cá para o 40. Porque, como a gente sabe, mesmo que esteja frio na geladeira, o ar é seco, né? Então ele vai voltar para cá. Então isso aí significa que não há possibilidade de chuva. Por isso que é importante vocês terem, né, se vocês tiverem, ou então se vocês quiserem adquirir um, é importante por isso. Por quê? Porque quanto mais ele estiver indo em direção a 80, mais chance de chuva. Se a gente pegar um desse aqui e levar lá na Amazônia, por exemplo, tem alguém aí do meu canal que é aí do Amazonas, né, Amazonas, Pará. Então, lá nessas regiões, né, o ar é sempre úmido, por isso que há muita chance de chuva. E lá nessas regiões chove muito. Enquanto aqui na região da gente tem previsão que está chovendo e tal, lá está chovendo muito. Por que isso acontece? Lá é muito úmido, né? Ou seja, lá na Amazonas, lá no Amazônia, onde tem a floresta, é muito úmido. Então lá chove direto, ou seja, lá é muito úmido, chove direto. Se a gente pegar esse equipamento aqui, o higrômetro, e levar para lá, a gente vai ver que vai ficar na casa dos 70%, entre 70% a 80%. Por quê? Porque lá é úmido. Então, né, pessoal, como eu falei para vocês, é muito importante. Como é que vocês irão prever o tempo com isso aqui? É muito importante, né? Eu tenho um equipamento desse, você também tem, mas você não sabe prever o tempo com ele. Como eu falei para vocês, né? Para que haja chuva na nossa região, precisa que o ar esteja muito úmido, né? Ou seja, ar seco não tem possibilidade de chuva. Você já viu, por exemplo, no verão, ter chuva em algumas regiões, inclusive do Nordeste? Muito difícil, né, pessoal? Muito difícil. Por que isso acontece? O ar está muito seco, né? Muito seco. Então, como é que vocês vão prever o tempo com isso aqui? Vocês estão com ele instalado na parede, né? E aí vocês olham todo dia, né? E aí ele não vai estar indicando chuva para vocês. Mas se vocês o tempo estiver nublado, por exemplo, e vocês vê o ponteiro voltando para os 70 ou 80, pode esperar chuva, porque vem chuva por aí. Por quê? Porque o ar está ficando muito úmido. Quanto mais ele chega no 100, ou seja, 100 já é saturado. Né? Ou seja, em 100, 80, o ar já está muito saturado, então chove mesmo a qualquer hora, a qualquer momento pode haver chuva. Está chovendo muito, né? Mas o ponteiro está em 80, está voltando de volta para o 40, por exemplo. O que significa isso? O tempo vai levantar, o tempo vai melhorar, né? Por quê? Porque o ar está ficando mais seco. Quanto mais o ar fica seco, menos chance de chuva. Então está chovendo, está um molhaceiro, está uma chuvarada. E o ponteiro estava em 80% e está voltando para o 10. Né? O 10 eu digo 10, mas ele não chega em 10. É dificilmente, só no deserto que pode ser que chegue em 10. Né? Mas aqui no Brasil dificilmente ele vai chegar em 10%. Se chegar em 10%, aí já é calamidade, né, pessoal? Então, ele está voltando, ou seja, está chovendo, muita chuva, e o ponteiro que estava em 80 do higrômetro está voltando
para os 20 ou 40 ou voltando de volta. O que significa isso? O tempo vai melhorar, vai estiar e vai deixar de chover nas próximas horas. Por quê? Porque o ar está secando, ou seja, o ar está seco. Porém, o dia está nublado, como eu já falei para vocês, muito nublado, né? E vocês veem o ponteiro indo, né? Ou seja, estava cá no 40, por exemplo. E aí ele começa indo para os 70 ou 80. Significa que nas próximas horas vai ter chuva. Por quê? Porque o ar está ficando úmido. Ok, pessoal? Então, esse equipamento aqui serve, né? O higrômetro serve para fazer a medição da umidade do ar. Também ele é muito importante também se você também tiver problema, né, problema com o ar seco. Por quê? Porque você sabe, né, que o ar seco estraga a nossa garganta, ou seja, deixa a garganta da gente ressecada. Tem todo esse problema aí. Existem pessoas também que não se dão com o ar seco. E é necessário fazer aí, né, o controle desse ar seco. Então, isso aqui é muito importante para isso. Por quê? Porque no momento em que o ar está seco, é ruim até para a gente respirar, por exemplo. E o higrômetro vai indicar que aquele ar está seco naquele ambiente. Então é necessário botar algumas bacias de água, ou então colocar algum pano úmido nas regiões da residência, ou então botar os umidificadores para umedecer mais o ar. Ok, pessoal? Então essa aí é a finalidade do higrômetro. Existem eles analógicos como esse aqui. Esses aqui também que são os digitais. E existe também esse daí que é o de bulbo seco, né? E que eles são muito importantes na previsão do tempo justamente por isso, porque eles também, né, além do termômetro, como eu expliquei para vocês, ou seja, a temperatura alta subindo ao longo do dia, tempo mais firme, temperatura descendo, sinal de chuva nos próximos dias, o higrômetro ele é bem mais diferente. O higrômetro ele mede a umidade do ar e quanto mais o ponteiro vai aí para o 40, menos a chance de chuva, e aí quanto mais ele estiver indo para os 70 ou 80, também ele vai, né, está indicando que vai ter chuva nas próximas horas, ok? Então é isso, né? Eu acho que não ficou, eu acho que eu não esqueci de nada, né? Eu não esqueci de nada aqui sobre o higrômetro, né? Eu não vou falar para vocês da origem do higrômetro, quem inventou, porque, como eu falei para vocês, na maioria das vezes, quando vocês vão comprar um higrômetro, vocês não querem saber quem inventou o higrômetro e nessa parte aí. Então, também não irei explicar isso para vocês, né, a fundo. Funcionalidade deles, né? Eu esqueci de falar para vocês a funcionalidade deles. Como é que eles funcionam, né? O que é que eles têm que faz a funcionalidade. Nesse caso aqui nós temos umas molas bem sensíveis, né? Umas molas bem sensíveis que vai fazer aí, né, o giro do ponteiro mediante aí o ar estiver seco ou úmido. Dessa mesma forma, essas molas também que está no ponteiro do termômetro, também é uma mola sensível ao calor, também irá movimentar, né, o ponteiro. Então, os analógicos são por mola, né? Ou seja, por umas molas de aço, né, que tem aqui dentro enrolada que faz isso aí. No caso dos analógicos, no caso desses digitais, são os sensores, ok, pessoal? São os sensores. No caso do bulbo seco, como eu falei para vocês, tem um bulbo aí enrolado aí com lenço, e esse lenço está dentro de uma água e isso aí faz a medição, ok? Tudo de bom para vocês, espero que vocês tenham compreendido aí o higrômetro. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu expliquei direitinho para vocês aí. E se vocês tiverem o higrômetro, saiba que o higrômetro é muito importante para vocês saberem, né, se vai ter chuva nas próximas horas ou não, ok? Ou então se o tempo vai melhorar, se vai deixar de chover ou não, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se vocês gostou, dá um like aí. É um vídeo, né, bem diferente dos outros, que os outros é previsão do tempo. Mas eu estou gravando esses vídeos especiais aí justamente para ajudar as pessoas que têm esses equipamentos, mas que não sabem usar. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí, né, falando sobre outro equipamento, né? O próximo equipamento será o barômetro, né? Vamos falar do barômetro aí nos próximos vídeos.